Porra, só tem figura nesse lugar, hein? Bom, obrigado. Bom dia a todos. Antes de começar a falar, o Jordão falou uma coisa certa, a gente precisa pedir. E eu estou aqui hoje porque eu pedi. Eu liguei para o Jordão a semana passada e falei assim, escuta, ô seu porra, você não vai me botar para falar lá no Epicentro? Ele falou, eu vou ver. Aí depois ele me ligou e falou, ó, você vai falar a primeira palestra de domingo, tudo bem? Eu falei, puta, minha mãe está doente e eu estou sem voz. Ele falou, porra, vai tomar no cu, cara. Você me pede para dar palestra e depois falar que não pode vir. Então, assim, a gente tem que pedir. E segundo, ele falou que a gente está aqui de graça. Pô, não foi o que a gente combinou, velho. Você é filha da mãe. Não, ele foi falar isso. Bom, meu nome é Marcos Lepeira. Eu tenho 18 minutos para te dar o green card para você viver no admirável mundo novo. Todo mundo já sacou que a gente está vivendo no admirável mundo novo, né? O mundo mudou, está mudando pra caramba, muda todo dia. E essa palestra que eu fiz especialmente para esse evento, eu coloco 5 carimbos no teu passaporte para você entrar no admirável mundo novo. Eu vou falar bem rápido porque tem slide pra cacete e eu só tenho esses 18 minutos, tá? Bom, primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara. Quem sabe quem é esse cara? Darwin, Charles Darwin, né? Desenvolveu a teoria da evolução das espécies. Esse passarinho que está no ombro dele é um tendilhão. Esse cara foi até as Ilhas Galápagos e durante a viagem ele descobriu uma coisa simples, muito simples. Ele descobriu que esse passarinho tinha em várias ilhas do arquipélago de Galápagos. E esse passarinho tinha características diferentes. Porque como ele não conseguia voar de uma ilha para outra, eles cresceram de forma diferente, cada um se adaptando a sua ilha. Tinha uma ilha que tinha mais água, outra menos água, uma mais comida, outra menos comida. E esse bichinho, ele começou a se adaptar de forma diferente nas ilhas, de forma diferente, né? Então Charles Darwin trouxe uma grande contribuição. E para onde que eu tenho que apontar essa porra? Para lá? Ah, tá. E ele diz o seguinte, as espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças, tá? Tudo que você vê no mundo que não possui a capacidade real de rápida adaptação vai desaparecer em meses. Ó, você pode pegar essa frase aqui, escrever e depois me cobrar. Tudo que não se adapta vai desaparecer. O táxi em São Paulo vai desaparecer. Eu estou fazendo uma afirmação por uma razão simples. Se você não consegue conviver com uma nova realidade, que é o Uber, ou com uma outra realidade, que é a carona solidária, ou a carona criativa, isso significa que, infelizmente, ao contrário do que Freud falou, aquilo que resiste não persiste. Freud disse, aquilo que resiste persiste, quando ele estava falando a respeito dos nossos padrões emocionais doentios. Mas eu digo para vocês, aquilo que resiste não vai persistir, só vai persistir aquele que se adaptar. Primeiro carimbo que vocês têm que colocar no passaporte é não se preocupe em ser forte, nem se preocupe em ser inteligente. Foque sua energia em ser adaptável. A vida, o mundo que a gente está levando hoje em dia está exigindo isso cada dia mais, a cada momento, a cada segundo, em você se adaptar a uma nova situação. E as pessoas estão se preocupando em serem fortes e serem inteligentes, né? Empresas que querem ser muito fortes e inteligentes estão quebrando, né? Vocês sabem melhor do que eu, a maior empresa de hospedagem do mundo não tem um quarto de hotel, que é o Booking.com. A maior empresa de transportes do mundo, que é o Uber, não tem um carro, né? Por quê? Porque são empresas que estão se adaptando ao novo, se adaptando ao mundo digital. Não estão preocupadas em ser fortes e nem em ser inteligentes. Vamos lá, vamos seguir. Quem sabe quem é esse? Fala, gente, arrisca, porra. Isaac Newton, o pai da física, né? Olha lá, ele desenvolveu a teoria da refração da luz, tem uma maçãzinha atrás dele, quando ele desenvolveu a teoria da gravidade, né? Tem aquela historinha que ele estava dormindo debaixo da macieira, a maçã caiu na cabeça dele, ele acordou e disse, cruzes, alguma força fez com que essa maçã caísse, e desenvolveu a lei da gravidade, a lei da atração dos objetos, né? Quem sabe quem é essa figura? Stephen Hawking, o pai da física quântica. O segundo carimbo que eu trago para vocês é o seguinte, a física newtoniana ela está sendo substituída pela física quântica, isso fica fácil da gente entender. O Jordão me falou que alguém vai falar sobre física quântica, ou sobre o quantum aqui,
mas a física quântica dizia o que para a gente? Que as mudanças, as coisas aconteciam. 1, 2, 3. A gente quase que sabia qual que ia ser a próxima mudança, né? A física quântica abre um universo de possibilidades para a gente. As coisas elas podem evoluir numa proporção de 1, 2, 4, 8, 16, né? Ou seja, pare de pensar newtonianamente, pense de maneira quântica, admita universos de possibilidades diante de cada situação. A física quântica diz a respeito que tudo que acontece no mundo acontece dentro de um universo de possibilidades. Se eu resolver me jogar daqui de cima do palco, pode acontecer um universo de possibilidades. Eu posso cair, quebrar a perna, eu posso cair e não me machucar, eu posso cair e dar uma cambalhota, eu posso cair e continuar dando a palestra daí de baixo. Segundo grande carimbo dessa história é a gente admitir inúmeras possibilidades o tempo todo para uma mesma situação. E isso é física quântica pura. Por que a gente estressa? Por que a gente fica nervoso? Por que a gente fica irritado? Porque a gente quer a coisa de uma maneira única, daquele jeito, da nossa forma. Quando você admite um universo de possibilidades, o que acontece? Você está abrindo as possibilidades para que coisas diferentes e coisas novas aconteçam. Mas eu tenho medo, eu quero estar no controle. E o controle é uma ilusão. Eu gosto muito dessa imagem para explicar um pouquinho da física quântica, né? A física newtoniana nos mostra uma moça, a física newtoniana nos mostra uma senhora de idade. A física quântica nos mostra o quê? Nos mostra que hora você pode ser uma mulher mais velha e hora você pode ver uma mulher mais nova. Fica na luz do palco, gente, fica na luz do palco, fica na luz do palco, fica na luz do palco. Isso estava escrito naquela plaquetinha que eles me mostraram. Vocês não entenderam, mas estava escrito, fica na luz do palco. E estava escrito, fica na luz, no palco pequeno, e eu quase que eu falei, fica na luz você também, meu irmão, vai na paz. Bom, física quântica é isso, é a gente admitir a possibilidade, é a gente olhar. Quem está vendo uma velha? Levanta a mão. Rápido! Quem está vendo uma moça? Levanta a mão. Quem está vendo os dois? Quem não está vendo nada? Porra! Isso daqui é física quântica pura. A gente tem que admitir possibilidades. Eu, quando falei para o Jordão, ô seu porra, você não vai me convidar para o Epicentro? Eu admiti um universo de possibilidades. Ele podia ter dito sim, não, quem é você? Me dá um beijo. Ele podia ter falado várias coisas, né? Ele falou sim, me dá um beijo. Bom, vamos em frente. Quem conhece isso daqui? Vocês são velho pra caralho. Isso daí é uma fita cassete, coisa linda. A gente dava aqueles bailinhos, né? Levava aquela caixinha, levava a garota dentro do carro com aquele toca-fita auto-reverse. Vocês lembram disso? Né? A fita chegava no final, ela fazia e voltava. Aí ela olhava para você descendo para Santos, ela falava assim, é auto-reverse? Você falava, é linda. Ela falava, nossa, como você é gato, né? Como é que funcionava essa porra antes, né, gente? Funcionava assim, ó. A BASF lançava a fita de 30 minutos, e depois ela lançava de 60 minutos. Depois a gente podia prever a fita que ela lançaria depois, que seria de 90 minutos. E depois a de 120 minutos. Quer dizer, as coisas elas poderiam quase serem previstas no lançamento, né? E aí vem um sujeito chamado Steve Jobs, que é um dos caras mais disruptivos que Deus colocou nesse planeta, e lançou um negócio chamado iPod, né? E aí a gente tem que entender o seguinte, no mundo, a gente só consegue dar um salto evolutivo, presta atenção, a gente só consegue dar um salto evolutivo na vida da gente, se a gente for disruptivo. O que significa ser disruptivo? A lâmpada não é a evolução da vela. Quem inventou a lâmpada? Thomas Alva Edison, né? Quando ele inventou a lâmpada, depois de testar mais de 1000
elementos, até chegar no tungstênio, ele descobriu que ele tinha que ser disruptivo, porque a lâmpada não é a evolução da vela, assim como o carro não é a evolução do cavalo. Se você tem uma mente disruptiva, você vai fazer história. Se você não tem uma mente disruptiva, você vai ouvir histórias. Então o terceiro carimbo que eu tenho para falar para vocês é: seja disruptivo, nunca aceite o óbvio, por mais confortável que ele seja. Sigamos. Opa, volta. Ai, coisa linda, gente. Parece slide do Jordão. Tem bebê. Gostosinho, docinho e bonitinho, né? Não é? Criança mamando, peitinho, olha lá, leitinho gostosinho, não é bom? Bom pra caralho, né? Bad news, moçada. Zona de conforto, hoje em dia, é nível Call of Duty Apocalipse Zumbi. A gente está vivendo num momento de total... Volta pra luz, caralho! A gente está vivendo num momento totalmente fora da zona de conforto Call of Duty Apocalipse Zumbi. O que significa isso? O que significa isso? Significa que a gente tem que estar preparado para sair fora da zona de conforto. Vamos ver essa porra aqui. Fora, zona de conforto zero. Vamos em frente. Tá lindo esse negócio de slide aqui, eu estou quase jogando ele. O amor, eu vou falar sobre o amor, gente. Queria até uma trilha sonora se tivesse sobre o amor agora. E eu queria falar sobre... Meu slide é igualzinho do Jordão, também tem cachorro. Essa foi minha cachorra, Julieta. Peguei ela da rua, grávida de 11 filhotinhos. Tivemos os filhinhos juntos. Vocês riem, mas tivemos. Arrumei dono para os 11 filhotinhos, castrei essa bichinha e ela ficou comigo durante anos, sendo a minha companheira. Morreu ano passado. Quando essa cachorra morreu, eu pensei que eu ia morrer junto. Chorei uma semana seguida e descobri que o amor é uma força super poderosa dentro da gente. Por isso que esse logotipo do Epicentro é legal, né? Porque ele conjuga atributo emocional com atributo racional. Quais são os 5 carimbos que vocês precisam para entrar no Admirável Mundo Novo? Adapte-se rápido. Não anota nada da minha palestra, só anota esse slide. Você tem que se adaptar rápido. Você tem que admitir um universo de possibilidades, você tem que pensar disruptivamente, e você tem que pensar sempre que a tua zona de conforto tem que ser zero. Você só cresce fora da tua zona de conforto. Você não cresce dentro da tua zona... eu quero emagrecer. Você não cresce dentro da tua zona de conforto. Você só cresce quando a situação está te incomodando, tá? E o 5º e maior carimbo: sem amor a gente nada seria. O Jordão falou uma coisa importante pra caralho. Vocês estão aqui, vocês vivem, vocês trabalham, vocês ganham dinheiro por causa da família de vocês, dos filhos de vocês, do amor que vocês sentem. O resto tudo é ferramenta. Eu fiz essa palestra ao contrário. Eu primeiro fiz a palestra para depois eu falar um pouco sobre a minha experiência. E eu tenho 4 minutos e 30 segundos para falar sobre a minha experiência dentro desses 5 carimbos e por que eu aprendi isso na minha vida. Vocês admitiram a possibilidade de sair da sua zona de conforto. Talvez esteja sentado do seu lado agora, sim, um cara loiro de olhos azuis, forte, cara que você paquerou a noite inteira. Ou aquela menina, aquela morena, está de mini saia, você olha para ela e diz: oi, tudo bem? Para a gente evoluir, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E como é que funcionou esse exercício? Vocês olharam e falaram: pô, esse cara está brincando, eu estou tão gostosinho aqui, tão quentinho, né? E esse exercício é legal porque quando você senta numa outra cadeira, você pensa assim: nossa, que bunda quente tinha o cara que sentava aqui. Nossa. Bom,
Eu queria contar essa história rapidinha para vocês. Eu tenho 3 minutos, eu vou contar essa história rápido para vocês entenderem que o admirável mundo novo não é uma coisa moderna. Tudo no mundo muda de forma cíclica e rápida, e nós estamos vivendo novamente um ciclo disso. Há 100 anos atrás, meu avô Tommaso Lepera saiu de Cosenza, na Itália, por não querer ser ordenado padre na sua terra natal. Vocês imaginam em 1880, quando os filhos nasciam, todos eles já eram determinados no berço que seriam médico, engenheiro, político, padre, todos. Meu avô recebeu a incumbência de ser padre, foi para o seminário, estudou, e uma semana antes de ser ordenado padre, perto de 1880, 1890, chamou meu bisavô e disse: eu não vou ser padre. Fácil? Se não é fácil hoje, vocês imaginem há mais de 100 anos atrás, você peitar o seu pai e dizer: a profissão que você escolheu para mim é uma merda. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Ele se adaptou rapidamente ao chegar no Porto de Santos, porque meu bisavô disse: você não vai ser padre, mas aqui na Itália você também não vai ficar. Levou ele para o porto, uma mala de dinheiro, uma mala de roupa, botou ele dentro do primeiro navio que vinha para o Brasil, e ele chegou em Santos. E ele se adaptou rapidamente em Santos, pois ele admitia um universo de possibilidades. Ele pensava disruptivamente, e assim como o bom calabrês, porque vocês sabem que os calabreses são a raça mais empreendedora que existe no mundo, são os calabreses, né? Ele teve um hotel, ele teve um pastifício, ele teve uma padaria. E quando eu descobri que o calabrese era a raça mais empreendedora do mundo, eu fiquei até em paz comigo mesmo, porque eu falei: gente, eu sou tão empreendedor que eu devo ter algum tipo de doença, né? Ele constituiu uma família com 8 filhos, 11 netos, 12 bisnetos, saiu da zona de conforto e enfrentou um apocalipse zumbi numa terra desconhecida, porque ele não concordava com a porra toda que estava rolando lá na Itália. Ele não ia ser padre, ele não estava nessa parada. E ele preferiu admitir uma vida disruptiva do que seguir as regras que tinham determinado para ele. Eu fundei a Lepera Propaganda há 25 anos, a Espírita Digital há 6 meses, tenho 50 anos de idade, apesar de não parecer, sou esse meninão que vocês estão vendo, né? Vocês não dariam... Eu parei de fazer uma piada há alguns anos, né? Porque há anos atrás eu fazia essa piada, eu dizia assim: apesar de eu não parecer, eu tenho 50 anos de idade. Aí as pessoas riam, né? Aí elas foram parando de rir, e eu fui parando de fazer a piada, é lógico. Tenho 35 anos de profissão. Um dos meus primeiros empregos foi dentro de uma agência de propaganda, e de lá não saí mais. Tenho 25 como empresário da Lepera, já construí mais de 500 marcas e 2.000 campanhas. Sou empreendedor, publicitário, professor, redator, planejador, criativo. Com 10 anos de idade eu vendia as pipas que eu mesmo fazia na feira em São Caetano. E a porra não avança na velocidade que a gente quer. Sou hiperativo, palmeirense bipolar, escoteiro por 20 anos, um bandista praticante. Eu pensei muito se eu ia botar que eu era um bandista, mas eu pensei assim: se eu me envergonho da minha fé, não tem motivo nenhum para eu professá-la, né? E percebo que hoje em dia a gente está num momento de intolerância religiosa tão grande, né? Mas eu decidi que eu vou respeitar a sua fé, mesmo que você não respeite a minha. Sou muito curioso, sou mestre amador em navegação, sou estudioso do xamanismo e aficionado por tipologia. Criei um movimento Admirável Mundo Novo. Depois vocês podem entrar, www.admiravelmundonovo.com.br, que é um movimento que, essa semana eu vou fazer uma proposta para o Jordão, para serem movimentos irmãos, porque tem a mesma proposta. Criei um movimento também chamado Histórias na Garrafa, co-criei o Ativa Morumbi, que é um movimento de sustentabilidade e mobilização social no bairro que eu moro. Reciclo, composto e economizo água e luz, segundo as ordens da minha mulher, obviamente, que é quem manda lá em casa. Sou um humilde aprendiz de Aikido, comecei a fazer recentemente, e olho o mundo com um misto de curiosidade e medo. Curioso como a natureza humana é criativa e empreendedora, e tenho medo da parte humana que é criativa e empreendedora, mas não com relação ao bem do próximo.
Agradeço as nossas jornadas nessa manhã de domingo terem se cruzado nesse dia, nesse local, e convido você a me seguir, desafiar, estimular e, se possível, discordar das minhas ideias, porque eu acredito firmemente que o mundo já tem idiotas demais para todo mundo concordar com tudo. E eu estou procurando de gente que discorde e não de gente que concorde. Queria terminar, vamos voltar aqui, com essa frase do Osho, que eu admiro muito. Se um dia eu tiver que tatuar alguma coisa na bunda, vai ser essa frase do Osho. Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, nem pelo confortável, nem pelo respeitoso, nem pelo socialmente aceito. Opte por fazer o seu coração vibrar. Opte pelo que você gostaria de fazer, apesar de todas as suas consequências. Deixo esse desafio para todos vocês. Sigam o vosso coração e, se possível, mande um e-mail para mim, concordando e discordando de tudo que eu falei. Dozo onegai shimatsu e saravá a todos.